pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Hugo e hoje eu vou apresentar o JSON Placeholder, que é uma ferramenta que simula o back-end de uma aplicação. Logo, vamos conseguir trabalhar no front-end, mesmo que o back-end não esteja pronto. Assim poderemos tratar questões visuais, desde que já se tenha a definição de como as APIs irão funcionar. Os endpoints, a estrutura do JSON e os tipos de resposta que estamos esperando. Get, put, push, né? Ou seja, é uma ferramenta que, além de ser utilizada para esse fim, pode ser utilizada para questão de estudo, né? E em pequenos projetos e a gente definir, desenhar ali um próprio protótipo. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho aí de como essa placeholder funciona. Bom, o JSON Placeholder ele é um projeto de código aberto. É uma ferramenta simples e fácil de ser usada, né? Tem um acesso bem simples. Já possui dados prontos e dados que a gente mesmo pode personalizar, criar nossa própria estrutura. Como exemplo aqui, no próprio site, ele já define alguns endpoints, né? Já possui alguns endpoints prontos, como post, álbuns, né? Usuários. E podemos ver que a gente pode usar qualquer método, seja ele um get, um post e um put, conforme eu citei. Então eu vou sair aqui um pouquinho da apresentação e vamos acessar aqui o site do JSON Placeholder. Aqui no site do JSON Placeholder, ele mesmo fala aqui que é uma API fake, né, que pode ser usada para teste ou protótipo. Um pouco mais abaixo aqui, para ela ser consumida, né, a gente pode estar utilizando um fetch. Né? O fetch, para quem não conhece, ele é do JavaScript. Né? Então vamos voltar um pouquinho aqui para a apresentação, para a gente entender também um pouquinho sobre a fetch. É que está carregando. Beleza. Então a API fetch, né, o JavaScript, né, ele tem a sua própria maneira integrada de fazer solicitações de API. Né? Então a fetch ela provê ao navegador uma interface para a execução de requisições HTTP através de promise, né? Ou seja, de promessa. Né? A gente envia, né, a solicitação e fica aguardando um retorno. Seja um retorno de sucesso ou uma falha, uma rejeição. E a gente pode utilizar alguns métodos, né, onde a gente encadeia em forma de blocos esse retorno. Né, e a gente pode utilizar o descritivo ali, o tem, né, que mediante o cumprimento de uma promise com sucesso, a gente tem um retorno da response, onde a gente pode recuperar todo o dado ali da API consumida. E tem o catch, né? Através de uma rejeição, de uma solicitação que não foi efetuada com sucesso, a gente tem o retorno desse erro. A gente pode capturar o motivo. Então, a fetch, ela, não que ela substitua, né? Porque ainda é muito utilizado. Ela tem uma sintaxe mais simples de entender do que aquela chamada a gente fazia pelo XML HTTP REST. Né? Então ela ficou mais simples de ser utilizada no JavaScript. E aqui embaixo tem um pouquinho aqui falando um pouco da sintaxe. Né? Ela recebe um input, né? Uma string, que é o URL, o recurso ali que a gente vai estar consumindo. E os métodos, né? Get, post, put, delete. E o legal é que a gente pode passar na read, né? Tem a anotação read, que a gente acaba definindo qual será o content type, né? Será uma aplicação JSON, será um XML, será formato de texto. E por fim a gente tem a promise, que retorna uma resposta, né? A gente tem a resposta do servidor. Bom, pessoal, então eu vou voltar para o site do JSON Placeholder para darmos continuidade. Então, aqui mais para baixo, pessoal, ele demonstra os recursos, do qual eu comentei
apresentação. Então, se a gente acessar aqui o recurso User, ele demonstra aqui uma estrutura, né, onde temos o ID, o nome, alguns dados de endereço. E vamos acessar aqui, vou copiar aqui essa FET, e vamos acessar aqui o recurso Todos. E olha que interessante, a gente pode utilizar aqui, ó, no próprio console, para a gente consumir essa API. Então, acessando aqui o console, vou limpar aqui essa informação. E aqui vamos alterar aqui, ó, de 1 para, sei lá, vamos colocar 12. Vou dar um Enter aqui. Repare que aqui a gente já tem um retorno, ó, da API, retornando apenas o ID 12. Ó. A gente procurar aqui na página 912. Ó, repare que ele retornou só o 12. Então essas são APIs, né, recursos já prontos, né, que a gente pode estar utilizando para teste. E como eu citei, além de ter esses recursos já prontos, definidos, a gente pode criar nossas próprias API em formato JSON. Então, acessando aqui, ó, voltando aqui para a página inicial, aqui no início, ó, tem um link aqui, ó, My JSON Server. Vou acessar ele aqui e aqui ele fala, ó, para a gente criar nosso arquivo JSON file no GitHub, ou seja, ele tem uma integração com o GitHub. A gente vai criar um repositório com todas as instruções aqui. E a partir desse repositório, a gente criando o arquivo db.json, a gente pode acessar através dessa URL. Então aqui ele tem um exemplo, né, de estrutura JSON. E tem todas as informações aqui, ó. Criar seu repositório, criar o arquivo db.json. E em seguida, ó, visite o link tal, né, passando o seu username do GitHub e o repositório criado. Tem um exemplo aqui, ó, vamos acessar aqui esse exemplo, de como fica, né, após a gente criar essa informação, de como fica aqui a página deles, né, demonstrando todos os endpoints e o que a gente pode usar, né, os métodos, né, get, post, put. Ele também traz aqui algumas informações, pessoal, sobre limitação, né? Então, existem algumas limitações para a gente poder utilizar essa ferramenta. Possui cache, né, de 1 minuto nas requests. O db.json há limites, né? A gente não vai criar um arquivo lá com 1 milhão de registros. E um outro ponto, assim que, apesar de ser assim, uma questão que poderia ser um impeditivo de uso, mas nos testes que eu fiz é bem tranquilo, que é a questão de persistência, né? Os dados eles não são persistivos, né? A gente consegue validar, né, o post, o delete e o put, mas os dados não são gravados, mas a gente consegue validar o recurso ali sendo utilizado. Então, pessoal, eu vou acessar aqui meu GitHub, né, onde eu já tenho um repositório criado. Vou entrar aqui no meu GitHub. No caso aqui, eu tenho um repositório chamado Hamburgueria, onde eu criei meu arquivo db.json. Né, vamos entrar aqui nele. E eu criei duas estruturinhas aqui para ele, para a gente utilizar como teste. No caso aqui eu tenho preço, né, de 6 hambúrgueres, 6 tipos de hambúrguer. E tem uma listinha aqui de contatos. Então é um formatinho bem simples, né, um formatinho JSON. A gente pode até aqui adicionar mais uma linha, ó. E no final uma vírgula, vamos copiar essa linha. No final aqui vírgula. Eu vou acrescentar aqui o próximo ID, no caso aqui seria 6. Aqui vamos colocar Beto, sobrenome Ferreira, e-mail Beto. Beleza, o telefone eu vou deixar igual e vou salvar.
Então, com esse arquivinho já pronto, nessa estrutura do db.json, voltando lá no site, né, ele fala para a gente acessar esse link. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar aqui, ó, type código para o nosso username do Google, barra o diretório que a gente criou. No meu caso, é a hamburgueria. Vou dar um enter aqui e a gente já tem aqui, ó, o meu ambiente, né, onde eu tenho aqui os meus recursos. E aqui ele dá informações do que eu posso validar. Então, se eu acessar aqui o preço, a gente já tem a estruturinha aqui em formato JSON, né? Retornando aqui a descrição e o preço de cada hambúrguer. Então, como exemplo, pessoal, eu queria propor para vocês a gente utilizar um site aqui que eu uso para estudo e a gente consumir essa API, né? Esse endpoint aqui barra preço. E a gente conseguir colocar no nosso template dados do hambúrguer, né? Como descrição e preço. No caso aqui, eu vou usar só o preço, né? Que a descrição eu já tenho no meu card. Então, pessoal, vamos utilizar o site o Google Burgers. A ideia é a gente consumir a API de preço e vincular o preço para cada tipo de hambúrguer. E como podemos ver, eles estão sem preço. Então, entrando aqui no nosso projeto, onde podemos ver a página principal, que é a Index, e logo abaixo a div class Burgers, né, onde temos os cards sendo carregados, ou seja, eles não estão sendo carregados de forma dinâmica. Deixei dessa forma mais simples possível, porque o intuito é a gente entender o uso do JSON Placeholder com a API Fetch. Então, voltando aqui para a nossa estrutura, né, eu defini aqui um Date Attribute chamado preço, onde será utilizado para atribuirmos o preço de cada hambúrguer recuperado da nossa requisição. Iremos codificar, né, a nossa requisição no arquivo main.js, no qual já está vinculado a nossa página index. Então agora eu vou acessar nosso arquivo main.js e utilizando a API Fetch, dentro das aspas, vamos informar o nosso recurso, no caso o nosso endpoint preço. Eu vou acessar aqui a nossa URL, que a gente já havia consultado, vou copiar a URL, retornar aqui para o nosso projeto e entre aspas duplas, vou colar a URL. Bom, com a requisição enviada, quando tivermos a resposta, queremos que ela venha no formato JSON. Então, quando tivermos a resposta, no caso aqui o nosso response, queremos que ela retorne no formato JSON. Então, response.json. Beleza. E quando tivermos os dados, vamos atribuir uma função anônima para descrever nossa lógica para atribuir o preço retornado do nosso date attributes preço. Então, quando tivermos nossos dados, vamos abrir aqui uma função anônima, definir uma variável chamada data preço, do tipo let, onde iremos capturar todos os elementos date atributo preço. Então, document.addSelectAll, vamos informar aqui o nosso date preço, o nosso date attribute. Em seguida, vamos percorrer todos os nossos dados através do método, né, for each,
Então, data.forIt. Bom, ele completou aqui de forma automática, eu vou apagar aqui, beleza? Beleza, então a gente vai percorrer todos os dados retornados da nossa requisição, né? E para isso, vamos definir então uma variável item e outra chamada index, que é a posição de cada item percorrido. Vamos colocar eles aqui entre parênteses. Em seguida, aqui na nossa função anônima, a gente vai atribuir, né, em data preço, nessa nossa variável, a mesma posição percorrida no forIt. Então, data preço, na mesma posição percorrida, vamos atribuir no inner text o valor do item percorrido. Então vamos usar aqui um template string para a gente deixar formatado aqui o valor, né? Então R cifrão abre chaves, então o item percorrido e a propriedade preço. Então beleza, então para cada item percorrido a gente vai atribuir no nosso data preço o valor de cada hambúrguer. Então beleza, eu vou deixar aberto aqui nossa página, vou subir aqui um pouquinho. Então com a nossa página aberta aqui, ó, repare aqui que no VS Code está indicando aqui, ó, através dessa bolinha branca, ele está pendente de salvar o arquivo. Então eu vou dar um Ctrl S e aqui começa a carregar a nossa página. Ela vai ser atualizada. E aí o esperado é que os preços, olha lá, os preços sejam carregados. Então se a gente olhar aqui a nosso endpoint, né? Então para o chicken, né? Descrição aqui do nosso hambúrguer do tipo chicken, o preço R$ 23,90. R$ 23,90. A gente olhar aqui o último, que é o family, R$ 56,30. Então se a gente for no final aqui, ó, R$ 56,30. Então dessa forma a gente conseguiu, né, utilizando aqui o recurso do JSON placeholder mais a fetch, consumir, né, uma API e retornar aqui para o nosso front-end, né, o preço de cada hambúrguer. Bom, a gente pode ainda dar uma melhorada ainda nesse código. Retornando para o nosso projeto, pessoal, eu não informei que, por padrão, a API fetch ela utiliza o método get. Caso queira deixar de forma explícita ou informar um outro método, podemos passar como segundo parâmetro, né, essa informação. Então aqui, ó, vírgula, vou abrir aqui, ó, chaves, vou dar um enter aqui, beleza? E aí a gente vai descrever aqui, ó, method, dois pontos, entre aspas duplas, a gente vai informar aqui que é get, objeção de custos. No nosso caso aqui mesmo é um get. Depois da vírgula, a gente também poderia definir aqui a header. Entre chaves, a gente pode informar aqui o content type, dizer que é uma aplicação, né? Application do tipo JSON. E dizer também que esse consumo dessa API ela ocorre, né, de forma assíncrona. Então aqui vamos definir um método chamado preço. Vamos passar aqui uma função anônima. Beleza. Vamos abrir chaves. Aqui no final fechar chaves. Vamos só organizar aqui. O Shift Alt
IF. Beleza. A gente pode passar aqui, ó, uma informação dizendo que ela ocorre de forma síncrona. Né? Então, async e aguardar o retorno. Né? A gente pode colocar aqui como retorno, wait. Await, né? Await. Beleza. Então aqui a gente deixa de forma explícita, né? Que é um método, né? Esse consumo da API ela será feita de forma assíncrona e que a gente só vai para o próximo passo, né? Quando a gente tiver uma resposta, né? Ou seja, enviando uma promise, né? Uma promessa. E conforme eu falei, né? Pode ser um resultado de sucesso ou com uma falha. No caso aqui, se a gente tiver uma falha, aqui no final, a gente pode colocar aqui, se caso ocorrer um erro, a gente pode recuperar esse erro. E aí, a gente pode chamar aqui a promise, isso aqui mesmo, ponto reject. Caso for rejeitada, né, por algum motivo, a gente consegue obter aí o erro. Então, beleza. Então, eu vou dar um Ctrl S aqui novamente para salvar. Não deve alterar nada aqui na nossa página. Legal, ele está carregando aqui. Carregou. Beleza, deu um erro aqui. Peraí, a gente esqueceu de chamar o nosso método. Então aqui, depois do ponto e vírgula, eu vou chamar o nosso método aqui. Preço. Beleza. Vou salvar aqui de novo. E aí a gente deve obter agora o mesmo resultado, né? Os valores do hambúrguer vinculados a cada tipo. Beleza, pessoal. Era isso que eu queria demonstrar para vocês. O uso aí do JSON Placeholder com a Fetch API. Obrigado.